Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental, ao autoconhecimento, a histórias que eu acho que vos podem acrescentar a algo, ou trazer novas perspectivas, ou pelo menos deixar-vos a pensar sobre aquilo que foi aqui dito. Já sabem, se estão a ver isto no YouTube, ativem as notificações, cliquem no sininho, partilhem as conversas, venham aos comentários, porque eu venho também sempre aqui aos comentários falar convosco. Digo sempre isto, há muitos convidados que passam por esta casa que vêm de sugestões vossas. Um à parte, o meu espetáculo Volto Já, de stand-up comedy, mas que é muito verdadeiro, no sentido que são partilhas muito pessoais e muito sobre o meu medo de morrer. Está em cena, volto com uma data de datas, passo pleonasmo, com uma data de sítios onde que vou visitar. Vão a antonioraminhos.pt, estão lá todas as datas e atenção que essas datas que estão vão sempre acrescentando-se novas localidades. Mas se vocês por acaso virem uma data perto de uma cidade vossa, vão a essa, porque eu não sei se vou à vossa cidade, mas estejam atentos e juntem-se também a esta conversa que eu tenho em palco com vocês. Ora bem, a convidada de hoje já estava para vir cá há algum tempo. Era um tema que me interessava e então andei a ler um bocadinho sobre isto e tentar perceber quem é que poderia vir abordar esta questão, e encontrei a Sofia Louré, que parece que já viveu várias vidas numa só, desde investigadora a vender revistas em Paris, teve-me a dizer sem abrigo em Londres e investigações na Antártida. Portanto, tem uma história também ligada à saúde mental, até que descobriu algo que acabou por mudar a sua vida. Obrigado, Sofia, por teres vindo, por estares aqui e a conversa que nós vamos ter hoje é sobre um tema que eu já queria trazer aqui, que é pessoas altamente sensíveis, e como a ciência também mostra que isto é algo real. Mas primeiro, quando eu comecei a ler a tua história, tu partilhaste-me também parte do teu trajeto. É assim, pá, tu tens um trajeto no mínimo particular, não é? Para não chamar de louco. Como é que uma pessoa passa de investigadora para vender livros em Paris, sem abrigo, em Londres? Que raio de volta é que isto deu? Como é que isto é possível? Ok, então, olha, antes de tudo, António, obrigada por me teres aqui. Nada. E obrigada por 3 coisas que acho que é muito importante em ti. É a alegria que trazes ao mundo, através do teu humor, e ao mesmo tempo ser um humor ativista. É a tua sensibilidade para questões como estas, e teres este podcast, por exemplo. E é também a tua compaixão, porque quem te segue nas redes sociais vai-se a perceber que cada vez que há uma catástrofe, alguma coisa, tu andas sempre à procura de como ajudar as pessoas, não é? Epá, sim. E isso é uma coisa que eu também faço, porque infelizmente nas notícias nós só vemos a parte da catástrofe, mas depois não vemos como é que nós podemos ajudar. E então, graças a pessoas E às vezes como... está nas coisas mais simples, não é? Não é preciso pensar em grandes eventos e grandes... Pá, às vezes é só olhar para o lado e perceber o que é que se pode fazer. E quem é que precisa de ajuda? E quem é que Mas precisa de para ajuda? isso é preciso sensibilidade. Por isso, obrigada pela tua Ora, alegria, sensibilidade e compaixão. Entretanto, o meu percurso, pois é peculiar, porque eu não me conhecia minimamente, então eu achava que era um bocado louca ou tinha uma personalidade no mínimo dupla.
Porque, por um lado, e isto depois eu vim a descobrir a partir de 2015, sou uma pessoa altamente sensível e como tal eu preciso de estabilidade e de segurança e antes de atuar, observar e tudo aquilo, mas por outro lado eu tenho um lado assim, como tu dizes, um bocado louco e que eu vim a descobrir também através da doutora Elaine Aron, que foi a psicóloga clínica que deu o nome ao traço de alta sensibilidade nos anos 90, que 30% das pessoas altamente sensíveis também são buscadoras de altas sensações. E um buscador de altas O que sensações... faz sentido. Se nós formos pensar, não é? Mas Então, são só 30%, ok? sim, Das mas pessoas faz sentido, altamente acho eu. sensíveis. Sim. Um buscador de altas sensações é uma pessoa que se aborrece facilmente e que precisa de experiências novas para se sentir vivo. E essas experiências novas podem ser ir ali ao restaurante sushi da esquina. Não é obrigatório que seja saltarmos de uma ponte. Sim. Mas naquela altura... Portanto, eu tinha 23 anos quando fiz essa aventura de andar a vender revistas tipo E tu já Kaizen tinhas em acabado Paris. o teu curso? Não. Eu tinha acabado a minha licenciatura porque eu entrei com 17 Em anos bioquímica? Não. em biotecnologia. Biotecnologia. Portanto, eu entrei com 17 anos e acabei com 22, não era? Era pré-Bolonha, portanto eram 5 Sim. anos. E passado 2 meses estava já a trabalhar no Instituto Ricardo Jorge, num projeto de genética humana, nomeadamente cancro. E um dos cancros é um neuroblastoma, que é um cancro pediátrico. E isso, eu sei agora porquê, porque sou altamente sensível, gostava-me imenso. Portanto, eu recebia biópsias de crianças, das quais tinha que extrair o DNA, e eu sabia que o meu trabalho ia ajudar, porque eu estava a afinar técnicas, por exemplo, naquela altura, para sabermos em que estágio é que o cancro estava, e que sabes que Sim. conforme o estágio, o O tratamento tratamento, é diferente. exato. Portanto, afinar isso, e estamos a Mas, falar... mas ligavas-te se calhar muito às histórias. Pois, às fichas dos pacientes. Nós estamos a falar portanto, este projeto eu licenciei em 92, em junho, em setembro estava a trabalhar no Ricardo Jorge. E estamos a falar em 92, portanto eram fichas de pacientes em papel, está bem? É só para contextualizar a nova geração. E não havia revistas eletrónicas, nós tínhamos que fazer investigação a pedir aos autores dos artigos científicos escrever uma carta e eles enviavam-nos. Portanto era muito diferente a investigação científica nessa altura. Mas quando tu recebes uma biópsia e tu recebes que a ficha do paciente é uma criança, aquilo mexia imenso comigo. O que é que tu, mas mexia em, o que é que tu sentias? Que Tristeza? aquilo não era só uma amostra, não é? Exato. Para eu extrair DNA, era uma criança que eu sabia que podia ajudar depois aquelas futuras, não é? Mas que havia sofrimento ali por trás. E então gostava-me um bocado desse trabalho, mas a grande reviravolta para depois começar a boleia pela Europa, não é? Que foi o que eu fiz a seguir a isso. Foi que uma pessoa que me era muito querida e que tinha sido meu namorado morreu repentinamente num acidente. E digamos que acho que foi o meu grande trauma, assim, dos primeiros grandes traumas, porque eu não sabia lidar com o luto, a tal história da saúde emocional, a inteligência emocional, sabia que caiu alguma coisa disso, e fui-me completamente abaixo. Não é? Entrei numa grande depressão, fui falar com a chefe do então Laboratório de Genética Humana, que é agora um departamento de Genética Humana no Instituto Ricardo Jorge, que na altura era a doutora Guida Boavida, e eu disse... eu não vou continuar este trabalho, só vou fazer a bolsa da Liga Portuguesa contra o Cancro até ao fim do ano e depois vou viajar. E as pessoas pensavam que eu ia viajar por opção, mas eu não ia viajar por opção, eu ia viajar porque, como é típico das pessoas altamente sensíveis, comecei a refletir profundamente sobre a minha vida. Eu já tinha estudado durante 5 anos arduamente, não é? Para tirar a licenciatura, Setúbal-Lisboa, 100 e tal quilómetros por dia, cerca de 5 a 6 horas de transportes públicos, porque não havia uma nova ponte nem comboio na altura. Portanto, estamos a falar de filas de 2 horas para chegar à universidade e voltar. E quando aquela pessoa morreu, foi um grande choque para mim também, porque ele era muito novo. Eu tinha 23 anos, ele tinha 22, e eu pensei, se eu morrer amanhã, o que é que eu fiz na minha vida? E então havia essa componente também da loucura, não é? Eu precisava de experiências novas e eu tinha uma amiga, agora sei que era buscadora de altas sensações, e descobrimos que queríamos viajar. E essa tua amiga também é uma pessoa altamente sensível? não, ou não? por isso é que era a nossa diferença, isto era muito engraçado. Lançámos a boleia nos anos 90, pela Europa, e então era giro ver a diferença entre uma pessoa altamente sensível, buscadora de altas sensações, e uma que só é buscadora de altas sensações. Eu era a que andava com os mapas todos na mão, contextualizar, geração nova,
era tudo em papel, ok? Exatamente, tudo de papel. Não havia telemóveis nas GPS. Portanto, era eu com os mapas todos e muito organizada, né, para saber sequer em que lado da estrada é que nós tínhamos de ir boleia. E ela, tipo, A meter-se às desfrutar. 11 da noite em frente a carros. Portanto, e lá fomos nós à aventura e isso levou-nos a que não era assim tão fácil de encontrar emprego como nós pensávamos e na altura foi quando começaram a aparecer as revistas tipo Acais e andámos então nas estações de Paris a vender Acais para fazer dinheiro. Isso durante quanto tempo? Esta viagem, que foi totalmente louca à primeira, só durou 2 meses, mas em 2 meses nós passámos da Suíça para Turino, para Paris, para Londres, voltámos para Turino e depois voltei para casa. Mas depois isto continuou, não é? Portanto, nós continuámos depois à boleia pela Europa. Portanto, vinha para Portugal. E voltaste para casa porquê? Por cansaço? Naquela altura foi até porque a minha mãe tinha dito, porque eu também queria continuar, era aquela vida de, sabes, depois de ter estudado e me licenciado. Andei eu a gastar dinheiro para tu estudares para andares agora a passear. Queria abrir a pestana e até tínhamos concorrido para um trabalho nos cruzeiros. E a minha mãe, das vezes que eu lhe telefonei, não é? Cabine telefónica, novamente vamos contextualizar, por cabine telefónica para Portugal, a minha mãe disse que nós tínhamos um emprego nos cruzeiros, que quando voltei para Portugal não estava lá, mas isso fez-me voltar. Mas isso, nessa altura, eu tinha aquele grande conflito de tentar me entender que porque é que eu sou assim? Porque é que eu, por um lado, preciso de segurança e, por outro lado, preciso de experiências novas. E só em 2015, quando, graças a um burnout, eu fui uma coach que conhecia E tiveste esse burnout porque também na sequência de trabalho, do trabalho que estavas a ter? Um burnout acho que é uma das coisas que as pessoas altamente sensíveis pré-psicoeducação, não é? Ou seja, pré-mentoria, têm muito. Porque não sabemos muito bem estabelecer limites, sabes? Não sabemos dizer que não. É muito interessante porque as pessoas pensam aprender a dizer que não sem culpa. Ora bem, isto é uma coisa que quando se é altamente sensível é um bocado difícil. Isto já falando do que é o traço de alta sensibilidade, não é? Pois, porque o que é isso? O que é que tu... Basicamente, então, pelo que eu percebo da tua história, pontos importantes foi, infelizmente, a partida desse teu amigo, te fez ter essa viagem, onde se calhar tu fizeste muitas descobertas, mas não sabes muito bem o que é que descobriste, por causa de exatamente não saber essa gestão. Esse burnout te levou a descobrir essa tal psicóloga, coach que tem esse livro sobre o que é que são as pessoas altamente sensíveis. Não, ela não tem. Ela tinha esse livro, portanto era uma coach de Barcelona, não é? Sim. Porque eu já tinha voltado de Barcelona, já tinha feito doutoramentos e pós-investigações e mestrados e não sei o quê. Entretanto, em 2015 já estava em Portugal, já tinha deixado a minha carreira científica e estava a trabalhar como terapeuta natural, fiz o mestrado em naturopatia e estava num burnout e então foi essa coach, que também era uma amiga, pronto, estava em Barcelona e... ela conhecia o traço de alta sensibilidade e depois de não sei quantas sessões ela disse-me, Sofia, eu acho que tens que ler este livro, que era o livro da doutora Elaine Aron das pessoas altamente sensíveis. E de era repente aquilo... E o que é isso, afinal? O que é uma pessoa altamente sensível? Olha, muito obrigada por essa pergunta, porque acho que é muito interessante e fascinante, que eu estou completamente apaixonada por isto. Mas eu também gostaria de começar por dizer o que é que não é. Pronto, sim. Que isso acho que também é muito importante, porque eu ouço muitas vezes isto nas redes sociais, por exemplo, eu fui diagnosticado como pessoa altamente sensível. Ora bem, a doutora Elaine Aron, novamente quem continua a fazer investigação científica no traço de alta sensibilidade, enfatiza muito, não é um diagnóstico clínico, porque os diagnósticos clínicos normalmente são para perturbações, transtornos, doenças, isso. Traço de alta sensibilidade não é um transtorno, não é uma perturbação, não é uma doença. Portanto, as pessoas não são diagnosticadas. As pessoas podem se identificar. É um traço de temperamento, não é? Mais do que personalidade. A personalidade é uma construção que nós temos, não é? Ao longo da nossa vida, com as experiências, os traumas, seja o que for. Enquanto que o temperamento é a natureza com a qual tu nasceste, não é? É tipo o hardware é o teu computador, é o hardware, é a tua natureza. A tua personalidade é os programas que vais lá metendo dentro. Exato. Por exemplo, todas as pessoas altamente sensíveis nascem assim, ou seja, nascem com este hardware, que basicamente é caracterizado por um sistema nervoso que processa tudo profundamente, mas depois nem todas expressam a sua sensibilidade da mesma maneira. É como se fosse
vamos todos no mesmo barco, ou seja, vamos todos no mesmo estilo de barcos, vamos todos em caravelas, por exemplo, Sim. altamente sensíveis, mas há uns que vão numa travessia que está muito calma, que têm uma infância Exato. Claro, calma, depois em depois ambientes que favorecem a a sua... personalidade depois também molda, se relaciona com o temperamento. Exatamente, Sim, não é? sim. Então, pronto, isso então. Então pronto, é um temperamento. É um traço de temperamento. Ok. Ou seja, tu nasces com ele, não é uma opção. Ok. Era o mesmo que agora tu dizes-me, sim, não sejas tão sensível. Eu dizer, epá, é o mesmo dizeres para eu ter os olhos azuis. Sim. Não consigo. Portanto, não é um diagnóstico clínico, as Ok. pessoas não são diagnosticadas altamente sensíveis. Elas podem fazer testes, questionários de autoavaliação, já vamos falar nisso, para se situarem na escala de alta sensibilidade e educarem-se acerca do traço. Isso é um dos meus Ok. trabalhos, não é? Mentoria da alta sensibilidade. Com o tempo, as pessoas veem se realmente, opá, eu identifico-me com isto, não é? Basta ler o livro da doutora Elaine Aron, que quem é, facilmente vai ver ali uma Sim. série de características comuns, não é? Portanto, não é um diagnóstico clínico, não é um erro ou uma falha, porque existe em 20% da população... Não é uma fraqueza, não é? Não é uma fraqueza, existe igualmente em homens e mulheres, muito interessante, ok? E existe em 20% da população não só humana. É mais do que 100 espécies animais, detecta-se que cerca de 20% da população Isso é engraçado. é altamente sensível ao ambiente à volta. E isto, então, considera-se que será uma estratégia de sobrevivência. Eu costumo dar, e costuma-se dar, o exemplo, vamos supor, um bando de zebras, que não sei se é bando que se dizem, desculpem-me lá, de zebras, no meio da savana, Sim. e escuta-se um galho a partir-se. 80% dessas zebras que não nasceram com um sistema nervoso altamente Vão ficar a sensível continuar a pastar. vão continuar a Sim. pastar. Só que 20% não é que ouçam melhor, é que aquilo que elas ouviram vão processar mais profundamente e vão associar ideias e vão dizer isto pode ser um leão a aproximar-se. E dão o resto, o alerta ao resto da população. Estás a ver, estratégia de sobrevivência. Ok. Ou são as zebras que vão começar a observar, porque como é tudo processado profundamente a informação, a estratégia é mais observar antes de atuar, vão observar que aquele pasto está a terminar. E então vão à procura de um pasto mais verde, enquanto os outros 80% vão comer até ao fim. Mas não se poderia relacionar também tipo com ansiedade, com uma perturbação da ansiedade? Ok, Percebes o que eu estou a dizer? eu percebo, já No sentido da ansiedade, tipo, estar no futuro, estar a prevenir dano, etc. Não, isto é uma estratégia de observação. E a Ok. ansiedade, já agora que estás a perguntar, espero agora não me esquecer do que eu ia dizer, os estudos indicam que em crianças altamente sensíveis, que foram criadas em ambientes favoráveis, ok, elas têm menor risco que a população em geral de vir a sofrer de ansiedade Ok. em idade Sim. adulta. Crianças altamente sensíveis que foram criadas em ambientes de ambientes ansiedade adversos, Sim. seja pelo que for, seja a própria percepção da criança, percebes? Sim. Então, ela vai sofrer um maior risco que o resto da população a vir a sofrer de ansiedade em idade adulta. Portanto, isto são características que se chamam suscetibilidade diferencial, que é uma suscetibilidade diferente ao ambiente que nos rodeia. Sim. Por outro lado, ou seja, que se as experiências negativas vão nos afetar mais profundamente. Por outro lado, as positivas também vamos recolher muito mais depressa Exato, benefícios. exatamente, Que é outra utilizá-las a favor. característica interessante, investigada agora recentemente, não é? Acho que foi do Michael Pluess em 2022, que é a sensibilidade vantajosa. Uma pessoa altamente sensível que faça terapia vai ter resultados mais facilmente. Porquê? Ok. Porque processa tudo mais profundamente, porque é mais detalhista, porque se Exato, ou empenha seja, mais... é para o bem e para o mal. Exatamente, é o reverso da medalha, percebes? Ser altamente Portanto, sensível é para o bem, é um traço é desafiante se não sabes lidar com ele Ok. antes da psicoeducação. E é isso que nós temos que ver. Então, esta pessoa é mais suscetível à ansiedade ou é ela que não sabe como é que funciona no mundo? Como eu. Eu não Ok. sabia como é que eu funcionava no mundo. Mas que traços é que definem uma pessoa altamente sensível? Então, se nós formos tentar resumir, Para a quem nos está a doutora... ver ou a ouvir, pensar, porque se calhar há pessoas que se enquadram nesse registro de não saber
lidar com Eu o acho que se que calhar a acontece à sua maioria volta. de nós até termos este conhecimento, por isso, desde já os meus agradecimentos à doutora Elaine Aron, embora já o Carl Jung, na sua altura, Sim. tenha reparado que havia uma camada mais sensível da população, porque acho que é evidente, não é? Mas pronto, havia várias pessoas a investigar o tema nos anos 90 e quem acabou por dar o nome e continuar a investigação foi realmente a doutora Elaine Aron. Então, a doutora Elaine Aron, para simplificar as coisas, para já, existe um teste, portanto, um questionário de autoavaliação. Se as pessoas tiverem... Isso pode ser feito na internet ou convém ser feito com um terapeuta ou com alguém? Não, isso pode ser feito na internet porque a doutora Elaine Aron tem no site dela em inglês. Quem quiser ir ao site da Tu doutora aqui lá para fazer. Elaine Aron, o site é hsperson.com, HS person, porque é Highly Sensitive Person, e lá ela tem o self-test. Quem quiser em português pode ir ao meu blog, sofialoureiro.com, e está lá o teste atualizado, porque ele foi atualizado agora em 2024 à luz da neurociência, portanto mudou o número de questões, antes eram 27, agora são 18, dá-nos subescalas e não sei o que, é muito interessante, porque foi precisamente atualizado passado 30 anos de investigação. Este questionário de autoavaliação, não é? E também há, por exemplo, no site da doutora Elaine Aron, para os pais avaliarem se a sua criança é altamente sensível, pais, educadores, ou seja o que for, que é muito interessante isso. Portanto, onde é que nós íamos então? Nas características. Nas características, nos traços. Pode-se fazer um autoteste para perceber isso, mas... Sim, mas além disso, portanto, eu até, se quiseres, eu posso ser algumas das perguntas que estão neste questionário de autoavaliação. Mas a doutora Elaine Aron então simplificou-nos aqui a nossa vida e decidiu resumir, digamos, as características em 4 pilares, que ela chamou DOES, em inglês, D-O-E-S. Em português, vamos começar pelo primeiro. O D é, em inglês, Depth of Processing, que é o processamento profundo de informação. Ou seja, novamente, isto não é uma opção. É uma pessoa que fica muito tempo a pensar nas coisas? Sim. Não só. O processamento profundo de informação é, por exemplo, todos os estímulos que estão à nossa volta, ambientais, sociais, sensoriais. Ou seja, o que é quer dizer ambientais? Ambientais é tudo quando está fora de nós. Basicamente, tu não entras no Colombo. Exatamente, eu ia já dizer isto. Por exemplo, uma pessoa altamente sensível entra numa festa, entra num jantar, entra no centro comercial, entra no supermercado, quer queira, quer não. Vamos aqui fazer assim uma pequena metáfora. É como se eu tivesse 500 autoestradas de informação a chegarem ao meu cérebro, enquanto que o meu amigo que vai ao lado e não nasceu com este sistema nervoso que vai funciona falar assim, da vida, vai ter 5 autoestradas de informação a chegar ao cérebro dele. O que é que vai acontecer? Quando eu entro no Colombo, como tu dizes, eu passado meia hora vou ficar ou cansada, ou irritada, ou ansiosa, ou com uma dor de cabeça, e não vou perceber porquê. Mas o porquê? É porque à minha volta há estímulos sensoriais intensos, por exemplo, perfumarias, portanto cheiros intensos. Exato, é que o curioso é que quando tu falas disso de um processo mais aprofundado dos estímulos, a maior parte deles as pessoas podem estar a pensar que é tipo, tu pensares demasiado nas coisas, mas na realidade a grande parte deles nem sequer são conscientes. Porque é isso que tu estás a dizer, é o cheiro, é os sons, é tudo processado de uma forma muito intensa, mas nem sequer é consciente, simplesmente é feito. Sim, porque é o teu hardware. Exato. É como se tivesses um computador a trabalhar com um sistema, um computador de alta definição, e depois dissesses de repente que pelo não ser de alta definição, e eu imagino, não existe, lá está, imagino tu ou teres um Ferrari e queres que ele esteja um motor diferente. Para um Ferrari, alta definição é alta definição, é aquilo que ali está. Sim. É interessante. É muito interessante. E então os estímulos podem ser ambientais, portanto inclui os sensoriais, mas se a gente pensar, até os alimentos que nós comemos, o organismo é altamente sensível também. Sim. Portanto, as pessoas altamente sensíveis deviam ter cuidado com a alimentação. As pessoas altamente sensíveis deviam ter cuidado até, vamos aqui falar de senhoras, cosmética que usam. Tá, tudo quanto vai para dentro do organismo. E a doutora Elaine Aron, portanto psicóloga clínica, até fala de medicação. Portanto, são pessoas que são mais sensíveis à medicação. Ora, mas tu podes ser sensível a uma coisa e não ser a outra, sendo uma pessoa altamente sensível, sim, não tens que ter... cada pessoa tem sensibilidades diferentes. Quais é que são as tuas, por exemplo? As minhas, por exemplo, se forem emocionais, eu posso dizer que eu desde que nasci sou muito sensível aos animais, por exemplo, à casa animal. Mas sou muito sensível
eu sou cuidadora de uma colónia de gatos de Eu rua. estou a dizer isto porque tu mandas muitos gatinhos no WhatsApp. Eu percebi. Olha, tem gatos. Eu sou cuidadora de uma colónia de gatinhos de rua, eu não os tenho, eles têm a mim, que é diferente, não é? Portanto, sempre fui isso, mas, por exemplo, a nível sensorial, olfato, e eu vejo, eu tenho amigas minhas que são altamente sensíveis que usam perfumes e eu tenho que lhes pedir, e elas são altamente sensíveis, mas têm altas Mas são- sensibilidades diferentes Exato. da minha, não é? Portanto, não usem perfumes intensos porque eu fico com dores de cabeça. Portanto, há essa coisa muito curiosa da nossa sensibilidade, portanto, o cérebro processar tudo profundamente que está fora de nós, não é? E aí também temos os estímulos sociais, e aí é a grande pedra no sapato para mim, de muitas pessoas Convívio? altamente sensíveis, estar com pessoas e quer a gente queira, quer não. Portanto, a maioria da nossa linguagem não é verbal, certo? Sim. Portanto, é muito pequena, a maioria da nossa linguagem não é verbal. São posturas, são tons de voz, são microexpressões. Mas tipo, começa-te a irritar? Não é irritar, é que o meu cérebro, quer eu queira, quer não, eu estou num jantar com amigos, então eu topo. Aquele fez o comentário àquela e aquela ficou ofendida. Eu disse o não sei o quê e não sei o que mais. E a gente chega à casa invariavelmente, depois de uma reunião, jantar com amigos, reuniões familiares, seja o que for, e o nosso cérebro vai fazer aquilo para o qual nasceu, que é processar tudo profundamente. E depois, as conclusões que tira já é a personalidade. Por exemplo, Ok, se exato. uma pessoa teve rejeições na sua vida e abandono, já vai pensar, ai, fui mesmo estúpida, não devia ter dito aquilo, o que é que ele vai pensar de mim? Quando se for uma pessoa que tem autoestima Sim. fortalecida, não vai pensar assim. Mas, por exemplo, vai pensar, ah, pá, aquele disse aquilo a ela, pá, a Sandra vai ficar mesmo ofendida. Eu vou dizer ao Paulo que ele não pode falar assim com a Sandra. Percebes? E começamos depois até a interferir, onde não devemos interferir, porque nós queremos apaziguar tudo e que esteja tudo bem em paz. Portanto, os estímulos sociais também são processados muito profundamente. Sim. Agora estamos a falar dos externos, percebes? Sim. Ainda estamos no primeiro pilar, que é o processamento profundo. Portanto, estímulos externos, não é? Ambientais, sociais, sensoriais, isto tudo, bimba, como se costuma dizer em linguagem técnica, esta carola não para. Sim. Então, internos. E aí era o que tu estavas a falar. Pensamentos, emoções, fome, sede, temperatura corporal, tudo quanto tu possas imaginar, também é processado profundamente. E então há a tendência do que tu estavas a dizer à ruminação mental, que é o pensar muito, que é a cabeça ficar ali às voltas, que é, pronto, aquela pessoa disse-me aquilo e aquilo fica aqui colado tipo um post-it. Estás a ver? Se eu fico ressentida... É quase uma perturbação obsessiva compulsiva, de certa maneira, só que não tens as compulsões. Não é, sim, porque não está ligada à ansiedade e um dos traços, e atenção que as características da alta sensibilidade não têm impulsividade. Não há impulsividade na alta sensibilidade, sabes? Sim. E é isso que eu acho que é tão importante de haver pessoas que sejam capazes de fazer diagnósticos diferenciais. Por isso é que eu fui fazer uma certificação internacional em alta sensibilidade, que agora a parte portuguesa está em lista de espera porque a plataforma da gerente americana está a migrar e como tal a certificação internacional está a migrar e faço parte da lista de terapeutas da doutora Elaine Aron. Portanto, as pessoas têm que saber bem do que é que estamos a falar. Pois. Não há impulsividade. Para não haver diagnósticos errados. Exato. Podem coexistir, percebes? Claro que sim, mas uma coisa não é a outra. Okay? Sim, não há impulsividade. Pessoalmente, e na minha experiência pessoal e profissional, eu posso dizer que eu vejo impulsividade numa coisa, em querer ajudar. É quando nós não conseguimos dizer que não e queremos dizer que sim a tudo. É a única coisa que eu vejo mais impulsivo. Isso então é outra característica, o não conseguir dizer que não, o não conseguir... Então, agora, isso aí nós vamos compreender no terceiro pilar, se me dás licença, porque senão vamos perder aqui o fio à meada. Mas vais perceber do dizer que não. O primeiro pilar era o processamento profundo, e isto está estudado por neurociência através de imagens, por exemplo, de ressonância magnética funcional, em que se vê que as partes do cérebro são mais ativadas, não é? Quando se nasce com este sistema nervoso. A segunda pilar é a sobrecarga. Ou seja, o sistema nervoso entra muito facilmente em sobrecarga. É o ir ao Colombo, puff, e já está. Então, mas se eu sei disto, psicoeducação, o que é que eu faço? Eu faço tudo para não entrar em sobrecarga.
Coisas tão simples às vezes como micropausas. Eu, por exemplo, no meu computador tenho uma app com aquela técnica do Pomodoro que eu meto ali o relógiozinho durante 25 minutos, passado 25 minutos, tens uma pling, pauso. Sabes o que é que acontece quando eu faço isso? E Quando não fazes? Quando eu não faço isso e não ligo ao pling e não sei o quê, começa a entrar em sobrecarga. E como é que eu sei? Cada pessoa tem o seu sinal. Eu, quando é excesso de estar ao computador, parece que começa a ficar com um capacete na cabeça, uma imensa pressão aqui. Okay. E eu, Sofia, já está. Já estás. E já aí, foste. Já foste. É onde tu não queres chegar. Mas se tu identificas os sinais... Pois, mas é isso. Agora, tu parar. cresceste assim. Até que ponto é que isso te limitava a tua vida? Porque tu tiraste um curso superior, ainda por cima de uma área que não é fácil. Como é que tu conseguiste fazer isso tudo? Mas isso também ajuda a ser-se novo. Mas como é que eu consegui fazer isso? Mas imagina para uma criança, deve ser complicado. Porque sim, mas eu, por exemplo, aí eu tinha que entrar num contexto de que estudar era o meu refúgio. Pois. Percebes? Okay. Por exemplo, estudar era o meu refúgio. Eu sou infinitamente curiosa. Se há uma coisa que é infinita no mundo, é o universo e a minha curiosidade. Exato. E o conhecimento? Eu gostaria de aprender tudo, está bem? E então estudo bastante. Mas estudar era o meu refúgio. Portanto, agora, eu não entrava em sobrecarga tão facilmente. O meu computador não tinha tanta informação, não é? Eu tinha 17 anos, eu não tinha tanta informação. Quando é que as coisas começaram a piorar? A piorar em termos de quê? De sentires essa sobrecarga, de sentires, por exemplo, que ir a um shopping que te deixava mas cansado. Isso sempre foi assim. Pois, era isso que eu estava... assim. É tal coisa. Isso sempre foi assim. Pois. Não é piorar, é observar, António. Porque nós vivemos isto sem ter a consciência. Por isso é que é autodescoberta. E achas só que é assim? Que é assim como? Que é assim, que é natural. Que toda a gente sente isso, vá. Se calhar. Eu, antes de saber que era só 20% da população, eu não conseguia compreender. E é por causa disso que, novamente, o que é que não é alta sensibilidade? Não é um erro nem uma falha. Nem somos ETs. Tu não sabes quantas vezes em consulta de mentoria, depois da psicoeducação e da mentoria, a pessoa agradece por, finalmente eu sei que não sou um ET. Porquê? Porque nós não entendemos como é que as outras pessoas não se importam com coisas, por exemplo. Pois é isso que eu estou... Sim. Como é que as pessoas não se preocupam com isto? Como é que o ambiente, os animais, as pessoas, a pobreza, a guerra, a violência, não sei... Como é que é? E eu levei o tempo inteiro a achar que não só não pertencia a este planeta, como que venha aí, sabes como a Mafaldinha diz, a nave espacial, bajen el mundo que eu me salto, ou uma coisa assim, parem o mundo que eu saio daqui, que eu quero sair, que eu tenho uma t-shirt da Mafaldinha que diz isso. E é mais ou menos isso, mas sou só eu que vejo isto, percebes? E há muito esse pensamento. E é quando tu pensas que há alguma coisa de errado contigo. Através da mentoria e da psicoeducação, tu começas a ver, olha, não há nada de errado comigo. Eu sou assim, funciono assim. E ainda bem que 20% da população funciona assim, para se trazer mais sensibilidade e compaixão ao mundo, não é? Portanto, pilar número 1, o processamento profundo. Pilar número 2, devido ao processamento profundo, facilidade de entrar em sobrecarga e saturação do sistema nervoso. Pilar número 3, portanto, outra característica, digamos, é a reatividade emocional e a alta empatia. Sim. Ok? Portanto, há uma grande intensidade emocional em tudo, mas é isto novamente que eu vou dizer, como tu estavas a falar antes, reverso da medalha. No outro dia eu perguntei a um amigo meu, olha lá, tu quando vês um pôr do sol, tu às vezes tu não tens aquele sentimento que tu parece que estás a transbordar, que tu nem sequer sabes onde é que, sei lá, isto é tão bonito que eu não sei. Não. E ele simplesmente virou-se para mim e disse, não. E eu, ok, Sofia, tu já sabes que é só 20%. Está bem. Portanto, intensidade emocional. Por outro lado, a tristeza. Mas por outro lado, isso é muito bonito. Tu poderes sentir isso. Claro. E hoje em dia sabemos muito bem, neurociência e inteligência emocional, que as pessoas que querem ignorar e reprimir emoções como a tristeza, depois também se reprime a alegria. Porque isto não é assim um interruptor. Não é? Eu vou deixar de sentir isto e sinto mais aquilo. Não é bem assim. Isto não funciona. O cérebro não funciona assim. Portanto, intensidade emocional, para o que der e vier, e depois, portanto, estratégias de inteligência emocional e mindfulness, que para mim é essencial o mindfulness.
e alta empatia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no cérebro também as estruturas que têm a ver com empatia, e podemos falar de neurónios espelho ou ínsula e isto tudo, são mais ativadas em pessoas altamente sensíveis. E aí vem, e vamos agarrar no fio à meada, tu dizer que não. Ora bem, dizer a uma pessoa altamente sensível, tu tens que aprender a dizer que não sem sentir culpa. Vamos lá ver. Tu tens estruturas no teu cérebro que quando tu dizes não, portanto, contágio emocional existe a nível de toda a população, certo? Portanto, psicologia sabemos que existe contágio emocional, mas existe muito mais nas pessoas altamente sensíveis por causa disto. Os neurónios espelho estão mais Sim. ativos e isso e tal. Então, tu quando dizes que não, tu sentes o desapontamento do outro. Alta empatia. Se a pessoa não entende que o outro pode ficar desapontado, e novamente isto se calhar veio de infância, e não desenvolveu um padrão de papel de salvador e de cuidador e não sei o quê, e entende que o desapontamento faz parte da vida, não é? Sim. Ela vai sentir-se culpada automaticamente, porque ela não entende, ela sentiu o desapontamento do outro devido à alta empatia que é característica deste traço. E então, esse desapontamento, cá dentro, transforma-se em culpa. Ok, sim. Está bem? Então, a pessoa deixa de estabelecer limites porque não está para passar por aquele desconforto. E então diz que sim a tudo. E então diz sim tudo, e é outra das dificuldades que nós temos que trabalhar, como é que se criam limites saudáveis, entendendo que o outro tem a sua jornada, eu tenho a minha, e que se ele não passar por aquela experiência... E que o meu não define também aquilo que eu sou. Claro. E que se aquela pessoa, mas pela pessoa altamente sensível, eu acho que é melhor dizer assim: olha, se tu estás a tirar a experiência àquela pessoa dela crescer, ela vai ter a experiência cada vez mais difícil, se calhar, para crescer. Porque tu, ao dizeres sim e apaziguares tudo, estás a Exato. retirar a experiência de crescimento. Se nós formos por aí, a malta fica mais descansada. Sim, está responsabilizado, mas uma responsabilização tipo na jornada da pessoa. Eu estou a ajudá-la. Estás a ajudar a pessoa. Exato, lá está a empatia. Estás a ajudar de outra maneira. De outra maneira, com o teu não. Sim. Exatamente, Sim, é mesmo sim. assim, temos que ir lá, temos que entender como é que isto funciona. Então, também através de ferramentas de inteligência emocional e mindfulness, entender que eu sentir-me culpado é diferente de eu ser culpado. Sim. Okay? Então vamos ao corpo e sentimos a culpa. Eu digo-te não, António, não estou para isso, eu hoje não tenho tempo. E eu sinto aqui, um aperto cá dentro. E vem um pensamento ou um sentimento de culpa. E eu, com bondade, sinto essa culpa. E digo, Sofia, está tudo bem, é natural sentires culpa, tens um sistema nervoso altamente sensível, mas o teu não está a ajudar o António e está a libertar-te. E está tudo bem. Percebes? Mindfulness, inteligência emocional. E sentires culpa não quer dizer que és culpada. E olhares para ti com bondade. E acolheres isso tudo. Portanto, Na realidade, é uma prática que toda a gente devia ter, não precisava ser altamente sensível. exato. Mindfulness, inteligência emocional. Agora, Sim. o que é que acontece? Que ajuda bastante porque sentimos mais. Agora, Esse não, esse uma apontamento. coisa que como é que uma pessoa altamente sensível Hum. se integra numa sociedade que dá a ideia que é cada vez menos sensível? Olha, a resposta mais As direta... pessoas todas à tua volta, não é? Tu resposta- tens que conviver com as pessoas, tu tens que te integrar na sociedade. Sim, claro que sim. E esse é o objetivo. Por isso, a resposta mais direta é sem psicoeducação e sem comunidade, que também é uma coisa que eu estou a construir e que neste momento em sofialoureiro.com já podem encontrar lá a lista de espera para a comunidade. Pessoas Já há altamente lista de sensíveis. espera? Já, a lista de espera está ativada, já abriu as portas. Portanto, sem psicoeducação, sem comunidade, sem conexão com pessoas que também são, que lhes vai validar a sua experiência, isso é feito com dificuldade. É a resposta, acho que mais direta. No entanto, eu vou dizer, criança altamente sensível, ambiente favorável, vai ser uma pessoa com uma autoestima bastante boa, com confiança em si própria e isso tudo. E se usar calhar não vai... essas valências a seu favor. Claro, por exemplo, que acho que isto é num dos livros da doutora Elaine Aron, que eu não me lembro qual deles, não sei se é do realmente Pessoas Altamente Sensíveis, porque eu li todos os livros dela, em que ela contou um caso de um rapaz que nasceu numa família de músicos e a sua sensibilidade, portanto ele acaba por ser pianista e claro que a sua sensibilidade ali é favorecida.
não é? Claro. Portanto, é óbvio. Portanto, para ele o caminho estava aberto, Sim. não é? Foi mais fácil. Portanto, novamente, criança altamente sensível, ambiente favorável, e faz-se aquela analogia, e há artigos científicos, e, por exemplo, o Dr. Gabor Mate fala mais em orquídeas e dentes de leão. Os dentes de leão são plantas muito resistentes e as orquídeas nós sabemos que florescem como? Olha, eu posso dizer, eu cheguei lá à casa da minha mãe e eu tinha uma orquídea com um papel ao lado que dizia: rega isto dia 8 só com este bocado de água e com um bocadinho de água na garrafa. É assim que se tratam orquídeas. Portanto, a orquídea está ali, naquele sítio certo, e eu só podia dar água na próxima quarta-feira, aquele bocadinho, que é o que se considera, então, as orquídeas, não é? Portanto, pessoas altamente sensíveis, mas que nas condições certas florescem. Ok. Sim. Então, os ambientes certos. Olha, eu vou falar de uma coisa que eu acho muito importante e que a Brené Brown, que portanto é investigadora e Fala muito de especialista vulnerabilidade. em vulnerabilidade e vergonha e tudo quanto as pessoas não querem falar, não é? Porque ninguém quer falar de vergonha e de culpa e de vulnerabilidade, porque nós temos de ser todos aqui super mulheres e super homens. Portanto, a Brené Brown fala de um conceito que eu achei interessantíssimo e que é a diferença entre encaixar e pertencer. Como sou altamente sensível, eu levei muitas vezes na minha vida, e agora, em idade adulta e tudo, a tentar encaixar em ambientes e com pessoas, em lugares aos quais eu não pertencia, não? Ou seja, qual é que é a diferença entre encaixar e pertencer? Encaixar implica que tu te moldes e te modifiques Sim. e que não sejas autêntico. Isso é encaixar. Encaixar é meter ali uma coisa à força. Um sítio onde tu pertences é um sítio onde tu podes ser autêntico e podes ser tu. E isto é muito diferente. É que às vezes nós também queremos encaixar. Eu, por exemplo, eu sou introvertida. Eu sou uma introvertida altamente sensível, buscadora de altas sensações. Por isso é que a mentoria, quando uma pessoa vem à minha consulta, vai fazer a autoavaliação buscadora de altas sensações e de alta sensibilidade, porque a mentoria é completamente diferente. Se uma pessoa é introvertida, é um sistema, digamos que energético. Ou seja, eu ganho energia quando estou sozinha. Eu gosto de estar com pessoas, mas isso requer energia e esforço de mim. Portanto, eu depois tenho que retirar-me e estar sozinha para recarregar baterias. Certo? Um extrovertido é uma pessoa que adquire energia quando está com os outros. Exato. Ok? Isto é outra coisa muito importante. É nós sabermos quem é que nós somos para parar de nos Pois, comparar. e como é que nós sabemos onde é que pertencemos? Com autoconhecimento. Com autoconhecimento e autodescoberto, como é que eu funciono e pelo E teu aceitar isso. esforço e aceitar. Sabes, voltando anos 90 a andar à boleia com a minha amiga, certo? Portanto, estás a imaginar, eu para mim, ela. E obrigada, Sila, se não fosses tu, se calhar eu não estava viva, eu naquela altura estava mesmo a precisar disso. Ela era cool. Era cool. A Sila era cool, não tinha problemas nenhuns, nós fazíamos tudo, nós, sei lá, dormíamos nas ruas em Londres e andávamos a vender revistas em estações e trabalhávamos numa fábrica na Escócia e depois num restaurante em Berlim. Ok. E a Sila era cool, estava sempre bem e era super prática. E eu achava-me fleira, porque eu tinha que andar com os mapas todos atrás e tinha que me sentir segura e depois ia uma festa, cansava-me depressa e queria voltar para casa. E eu levei-me aquele tempo inteiro a comparar-me com a Sila. Eu não Sim. podia comparar-me Estavas com a tentar encaixar-te. encaixar. Sim. Porquê? Ela aguenta mais numa festa, é extrovertida, eu sou introvertida. Automaticamente eu vou aguentar menos na festa. Então, um introvertido altamente sensível é definitivamente o que vai aguentar menos na festa, porque os estímulos também o vão cansar. Como é que eu me podia estar a comparar com essa pessoa? Percebes? Portanto, esse autoconhecimento e autodescoberta são importantíssimos para, como tu estás a dizer, posicionarmos no mundo. E tu vais ver, estás em esforço, se calhar estás a tentar encaixar, não é? Exato. Se estás em esforço. E também tens que aprender, se calhar, eu não sei, mas a saber em que momentos é que tens que te encaixar e em que momentos é que podes ser só tu. A partir do momento em que vives em sociedade, haverá momentos em que tens que te encaixar, Claro. não é? Concordo E absolutamente. aceitar que, ok, eu agora, conscientemente, eu vou estar neste sítio porque, pá, tem que ser. Tem que ser.
E não é? adaptas-te. E adaptar-te sabendo o que é que isto pode trazer, mas se calhar já quando tens depois essas sensações já não entras naquilo porque é que eu estou assim ou não sei o quê, já sabes E porque já é que sabes estás. porquê. E sabes que tens de Isso- fazer uma sabes- micropausa e pedes Exato. desculpa e vais à casa de banho e fechas os olhos e, se for preciso, metes água na cara. Sim. E pronto. E os estímulos baixaram imediatamente. Mas olha, eu também te vou dizer uma coisa que eu acho que é muito importante e agora também se estuda, a nível, ainda há pouco tempo fiz uma formação psicologia positiva em em habilidades de resiliência e é a espiritualidade. E a espiritualidade, que é a nossa conexão connosco próprios e com algo que nos transcende, não é? Sim. Algo no qual nós podemos entregar e confiar, e pode ser Deus uma divindade, como a natureza, o cosmos, o grande mistério, o que tu quiseres. Hum, É que quando nós nos começamos a trabalhar, e tu estás a perguntar como é que nós sabemos que pertencemos ou não, quando nós nos começamos a trabalhar, a gostar de nós, sermos mais autênticos, eu acho que alguma coisa muda. Porque nós também temos uma assinatura. Olha, eu ia usar uma palavra que é há um encaixe. Acaba. Há uma assinatura que nós temos na nossa vida que não é só física. Não é? Sim. Eu acho que nós temos uma assinatura energética à nossa volta. Sim. Não é? E então, quando nós começamos a mudar e a aceitar-nos e a gostar de nós, nós vamos deixar de emanar à nossa volta essa falta de confiança, essa insegurança, essa tentativa de querer à força que aquela pessoa seja minha amiga ou ir àquele sítio, ou seja o que for. E vamos começar a atrair pessoas diferentes na nossa vida. É incrível como é que isto acontece, isto não falha. Sim. Se tu começas a mudar, o ambiente à tua volta começa a mudar, porque o mundo, nós normalmente não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos, certo? Portanto, é tudo uma questão de percepção. Se eu penso, vamos então à espiritualidade, se eu penso que sou uma entidade isolada num mundo caótico, é natural que eu tenha medo, que eu esteja constantemente alerta, que eu procure, olha, vamos dizer, como eles dizem em inglês, love in all the wrong places, o amor em todos Sim, os sim, sítios sim. errados, está Sim. bem? Pronto. Agora, se eu agarro na espiritualidade e começo a sentir, eu não estou isolada, ninguém está sozinho, e tu tens cada vez mais estudos de, por exemplo, no budismo fala-se muito em interconnectedness, portanto, interligação. Nós neste momento sabemos que as árvores estão interligadas. Portanto, as árvores comunicam entre si através de sistemas das raízes e de químicos que lançam umas às outras. Portanto, quando uma árvore está em perigo, consegue avisar as outras. Portanto, isto está tudo interligado. Então, como é que nós, seres humanos, não devíamos estar interligados? Não é? E aí, eu aqui também quero expressar o meu agradecimento e admiração pelo grande Luís Portela, que tu já tiveste neste podcast, Sim, sim. está bem? Que agarrou em ciência e começou a E trabalhar a colocou ao serviço espiritualidade. da espiritualidade. Está bem? Portanto, um homem com muita coragem no mundo científico, Sim, sim. não é? Porque eu trabalho há mais do que 10 anos em investigação científica e nós sabemos como é que é, não é? E ter essa coragem, não é? Ter a coragem de fazer a série para além de cérebro, porque, para quem não conhece podem ver os 16 episódios na RTP Play, online, e fazer episódios sobre intuição e sobre telepatia, não é? Portanto, eu acho isto incrível. Portanto, esta espiritualidade, que é isto, que é nós estarmos todos interconectados, Sim. vai dar um tecido de suporte, eu acho que a toda a gente, mas então às pessoas altamente sensíveis, é um tecido de suporte que nós precisamos mesmo. Ou seja, aquele entregar e confiar. Estás seguro, estás bem, não estás sozinho. E a intuição. E a intuição é naturalmente aguçada numa pessoa altamente sensível, porque a intuição advém precisamente do processamento profundo das subtilezas ambientais. Isso era o quarto pilar, que eu não tinha falado. Portanto, o quarto pilar, portanto, a doutora Elaine Aron, para nos ajudar a entender o traço da alta sensibilidade e deste modo com que se nasce, era o processamento profundo, era a sobrecarga fácil, era a alta empatia e a intensidade emocional e é a sensibilidade às subtilezas ambientais. E a intuição vem muito disso, vem de nós estarmos, sem sabermos, a processar, não é, o que está no ambiente. Por exemplo, uma sensibilidade à subtileza ambiental é, eu queira, quer não, quando eu entrar numa sala a segunda vez, eu vou reparar que se calhar aquele livro não estava onde estava da primeira vez que eu entrei aqui. Sim. Pronto. Ou que a minha amiga cortou o cabelo e mais ninguém reparou nisso. Percebes?
São os detalhes às subtilezas ambientais que, mais uma vez, quer queiras, quer não, o cérebro está a processar. Eu, por exemplo, descobri que não sabia, porque nós só nos importa as nossas habilidades quando depois começamos a metê-las à prática, quando comecei à boleia, que eu tinha um incrível sentido de orientação, devido à memória fotográfica. Isto é uma das coisas... Ou seja, nem precisavas dos mapas. Quando eu passava num sítio pela primeira vez, portanto nós na altura apanhávamos boleias de 700 km camionistas e como fomos muitas vezes pela Europa, tínhamos que passar por aqueles anéis complicadíssimos de Madrid. E na altura, eu passado 2 vezes, já era eu que ajudava os camionistas Olha, a dizer vá por qual é aqui. que é. Vá por aqui. Opa, eu assim, isto dá-me imenso jeito. Não sabia na altura que era de alta sensibilidade. Isto faz-me imenso jeito, este sentido de orientação visual, percebes? Que também Ou seja, vem e é das muito curioso, pistas, porque realmente isso é de visuais. quem processa profundamente os estímulos visuais, Pronto, neste caso. sim. E também é um dos artigos científicos que já saiu. Portanto, por exemplo, naqueles jogos assim, sabes, diferenças. Sim, Quais é que são das as imagens. diferenças das imagens. Portanto, há uma maior rapidez. Despachavas isso no correio da manhã. Por outro lado, para tomar uma decisão, como tudo é processado muito profundamente, levamos imenso Então como é que resolves? Como é que fazes? Que técnicas é que usas, por exemplo, para tomar decisões? Tempo, por exemplo. Colocas um tempo limite? Não. Olha, para tomar decisões, às vezes já há realmente, para não entrarmos no que se chama a paralisia da análise, já há coisas que nós podemos fazer facilmente. É ver os prós e contras de uma situação, por exemplo. Ser pragmático. Pronto, ser pragmático. Cada vez mais. Mas também aceitar, eu vou-te já dizer, uma aceitação e bondade incrível de que é assim que eu funciono. Ou seja, eu para comprar um chapéu online, não vale a pena. Aquilo são 2 dias, António. Aquilo são 2 dias e eu tenho que ter bondade para comigo. Que é assim, porque não vale a pena, porque eu tenho que ter aquilo Mas, que por é... exemplo, também tens que estabelecer um limite ou não. Por exemplo, Sim, há coisas... podes. Isto no sentido que eu estava a dizer, quando tu tens que te relacionar com outras pessoas. Sim. Tens que estabelecer aqui um limite. Eu não sei se, por exemplo, imagina reuniões. Se Sim. calhar reuniões podem ser Estava a falar cansativas. Pode ser cansativo para ti. Yeah. Mas se calhar há coisas importantes a serem decididas nessa reunião com as outras pessoas. Então se calhar vou ter que aguentar aqui mais um bocadinho. Ou seja, não sei, estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, mas em relação a decisões, se não te importas voltar atrás, Sim. porque isto é o processamento profundo. Eu, quando sair daqui, uma das coisas eu vou-te garantir é que eu vou pensar 1000 vezes nas boas respostas que podia ter dado que não te dei. Isso vai acontecer, mas eu vou ter bondade para com isso, ok? Então, Olha, há pouco tempo... eu acho que estão a ser boas respostas, eu estou a gostar. Por isso, da Há minha pouco parte... tempo saiu um artigo científico precisamente sobre liderança sensível, portanto, de que dizia que os líderes sensíveis usam mais intuição quando estão sob pressão. Porquê? Porque quando eles estão sob pressão e não há uma forma racional de fazer a decisão, eles vão buscar a intuição deles, porque eles têm uma intuição profunda. Mas isto normalmente acontece em situações em que eles têm experiência no assunto. Claro, sim. E usam a intuição. Usam a intuição eu acho que isto aliada é fascinante. à experiência, sim. Pronto. E por acaso uma coisa interessante que eu vi num documentário que é Sensitive Men Rising, portanto, que é sobre homens altamente sensíveis, e no fim havia um que dizia uma coisa que eu achei muito interessante. Nós começámos por uma sociedade liderada pelos músculos, agora estamos numa sociedade liderada pela mente e pelo intelecto, e graças a isso temos esta tecnologia moderna assim muito rápida, e o próximo passo é uma sociedade liderada pelo coração e pela sensibilidade. Assim seja. E assim seja, não é? Eu acho que isto era muito importante. Entretanto, em relação à intuição... Sim, eu ia-te dizer, exatamente, tu trabalhas nesta área, desde quando? Desde 2020, fiz a certificação em 2020. Portanto, tu trabalhas, o teu objetivo é ajudar pessoas a perceberem se são altamente sensíveis ou não, e quando são altamente sensíveis, a terem mecanismos e estratégias de se adaptarem, de se conhecerem, autoconhecimento, psicoeducação. Exato. E estratégias para que se possam integrar no mundo. E não entrem em sobrecarga. E não entrarem em sobrecarga. É muito através da mentoria que vai dar a validação, mas eu sou uma pessoa muito prática e
Portanto, a maioria das pessoas que vêm ter comigo estão em terapia há muitos anos até. Pois. Só que falta aquela peça do puzzle para complementar as coisas, que é o que eu digo. Tudo quanto vocês fizeram é válido. Claro. Só que falta aqui esta peça do puzzle que Pode ajudar. vai dar a imagem toda e que vai fazer que as vossas estratégias... E eu sou muito prática. Eu sou de fazer a malta arregaçar as mangas e trabalhar. Sou mesmo. Porque eu acredito que é isso que dá resultados. É nós investirmos em nós próprios. E mais ninguém vai, provavelmente. Sim, isto Portanto, nós investirmos em é nós como dizia aquele próprios e anúncio, o não nosso sei se lembra, se eu bem-estar. não cuidar de mim, quem cuidará? Quem cuidará? Era do quê? Era um sabonete? Já não me lembro. Sabes que eu durante muito tempo nem sequer tive televisão. Pronto. E tu desenvolveste este sistema de cartas, que parece um baralho tarô, mas não é tarô. Oi. Não é tarô. Pronto. São 52 cartas. 52 cartas. E como é que isto funciona? Então pronto. Aliás, nós tirámos uma carta antes de começarmos, não foi? Eu tirei uma carta. Eu pensava que ia ficar em segredo. Não. É para explicar um bocadinho o sistema. Então pronto. Isto por causa de intuição eu vou-te explicar. Em 2010, quando eu voltei para Portugal e deixei a carreira científica, comecei a carreira terapeuta natural, não é? Fiz o mestrado em Também é uma volta do naturopatia. caraças, não é? Teoricamente vais para o... Eu não é o outro lado, eu acho Exato. que nada é exclusivo, Eu é também tudo acho que sim, complementar. mas, Eu não sei como é que as pessoas se separam uma coisa da excluem outra. e conseguem se excluir numa área chamada saúde. Sim. Mas pronto, estás a ver? Altamente sensível. Não entendo. Em vez de se ajudarem. Mas pronto. E então, em 2013, eu tive uma voz interior, chama-lhe intuição, a dizer-me: Sofia, tu tens que fazer qualquer coisa para deixar de ser tão racional. E eu, na altura, pensei, um dos sistemas mais estudados e mais fáceis para desenvolver a intuição era cartas, precisamente. Então, estudei tarô, mas eu quando estudo. Agarrei em conceitos de Carl Jung e não sei o quê, como é que a imagem vai tocar o subconsciente e emergir e bababá. Aquelas coisas todas e os sentimentos e as emoções. Portanto, eu quando estudo, depois é estantes de livros. Porque eu tenho uma mente que investiga tudo. É engraçado, 2013, certo? 2020 faço a certificação, portanto passo a trabalhar com alta sensibilidade e exatamente 10 anos depois, estamos a falar em 2023, há uma vozinha que me diz: Sofia, faz as tuas cartas. E eu, olha, sabes quê? Acho isso muito engraçado, por que não? E pimba, eu não desisto das coisas facilmente, não foi fácil encontrar um designer, projeto e não sei o quê, porque ao contrário dos guias de remédios naturais que foram publicados com a nascente da Penguin Random House. Sim, mas estes livros, que tu já foste muitas vezes falar à televisão sobre eles, os remédios naturais, pronto, é naturopatia, já existe... Os remédios, as técnicas, etc. Exato. Aqui é um bocadinho diferente. É a tua Aqui intuição. É a intuição e a investigação. Porque eu, para tudo, investigo imenso. E então eu pensei, olha que engraçado. Sim, cartas para pessoas altamente sensíveis. Eu sim, mas o que é que a malta precisa? A malta precisa de empoderamento. Não é? A malta precisa de saber... Validação. A malta precisa de saber estabelecer limites saudáveis, vontade para consigo, aceitar o medo e não sei o que mais. E, portanto, eu transformei isso em 52, digamos que, frases de empoderamento, como esta Carola não para. Aquilo foi dividido em 13 grupos, portanto, 13 cartas são do elemento terra, que é a estabilidade, 13 cartas são da água, que é a intuição. Ou seja, Fogo. este baralho está dividido em 4 elementos, não é? E tem cores diferentes, o fogo são as laranjas e isso tudo, e cada carta tem realmente uma frase de empoderamento. E depois o pequeno manual ensina as pessoas a tirarem carta do dia, a meditar com uma carta, a usar a nível profissional, portanto coaches, terapeutas e isso tudo. Posso dizer é que nos saiu? Exato. Portanto, eu escolhi uma carta, que é 52, Manifestação Poderosa, e que diz: cria a tua realidade com a intenção do coração. Basicamente, os desenhos são muito... As ilustrações são muito bonitas. Quem fez? Foi quem tem a gráfica também foi um amigo meu inglês, o Chris. Viste, já valeu a pena ir a Londres. Se calhar não foi dessa altura. Posso tirar outra por... Sim. E então, eu uma das coisas que faço, para além de mentoria, é, por exemplo, também leitura intuitivas com cartas. E então eu diria, por exemplo, Olha, isto é interessante.
olha para essa imagem, o que é que essa carta te faz sentir, e depois íamos explorar o que é que essa carta te faz sentir, é muito interessante, e eu sou uma pessoa que quando gosto de uma coisa, fico absolutamente fascinada. Esta diz, deixa o passado, isto é fogo, Eu liberto o ressentimento, sim. liberta o ressentimento e ser livre. Posso tirar mais uma? Posso ir tirando, só para dar aqui exemplos. Sim. Porque isto realmente são frases que tu podes aplicar no teu dia-a-dia, não é? Caminho de crescimento. Deixa os outros processarem as suas próprias emoções. Olha, ainda agora aquilo que estávamos a falar. Por isso é que eu chamo isto de cartas de empoderamento, António, percebes? É porque são cartas realmente para empoderarem, para despertar a força interior, que é o que diz aqui na capa depois. E também podem aceder através de sofialoureiro.com, porque estas aqui são impressas numa pequena gráfica na Inglaterra, portanto são vendidas através da loja Etsy, é a única forma de obtê-las, não é? Sim. Foi digamos que um projeto mais familiar. Mas é interessante, porque eu estava aqui a pensar, não só de empoderamento, mas de consciencialização e autoconhecimento, de ganhares consciência de... Porque isto são coisas que tu tens que pensar, sejas uma pessoa altamente sensível ou não, tu tens que deixar os outros processarem as suas próprias emoções. Mas tu tens que, olha, deixa-me adivinhar, tu tens que parar um momento e escutar o que o teu corpo-mente precisa. Ou seja, isto são coisas que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia. E realmente, e as pessoas, por exemplo, devem tirar de manhã ou quando lhes sentem necessidade? Quando quiserem, mas uma das práticas engraçadas é a carta do dia. Eu tenho uma amiga minha que eu, quando venho a Setúbal, ela, pronto, adora, nós juntamos e pronto, é muito giro, e eu, por exemplo, também faço sempre em alturas especiais, desde o novo ano chinês, ao novo ano, ao meu aniversário, quando tenho uma questão muito importante ou um desafio, é muito giro. E é uma forma de nós não só desenvolvermos a nossa intuição e começarmos a confiar nela, mas tu criares aquele momento no dia que te enraiza no momento presente, ou seja, é muito mindfulness, sabes? Obriga-te a parar, a pausar, a contemplar, olha para a imagem, o que é que sentes quando vês esta imagem? E não fazermos tudo de forma automática. Não é? Sim, isto, que é o contrário do mindfulness, não é? De estar em atenção plena. E acho que grande parte de nós vive de forma muito automática, não é? Fazer as coisas mesmo. Sim, mas também temos de ter bondade para com isso, porque se nós entendermos que é isso que o cérebro faz, não é? Portanto, o cérebro não ser mas lá está, a partir do momento em que tu começas a ganhar consciência que faz as coisas de forma automática, também começas a pensar, então vou criar... a consciência é o mindfulness já. Exato. Não é? É o observar que eu faço, e cada vez mais, muito aos poucos e com prática regular. Por isso é que na comunidade de pessoas altamente sensíveis, não é? Uma coisa que nós vamos ter é de segunda a sexta-feira uma prática de mindfulness, portanto ao vivo online, porque eu acho que isto é essencial, que é a nossa capacidade de observar com bondade os nossos pensamentos, as nossas emoções, os pensamentos dos outros, sermos gratos, até com aquelas partes com um olhar curioso. Com curiosidade, é giro estás a dizer isso, porque é uma das qualidades do mindfulness, é a curiosidade, não fazer julgamento, e começas a crescer enquanto pessoa, e começas a adquirir, pronto, chama-lhe maturidade emocional, ou o que tu quiseres, mas bondade também, compaixão, sabes? E um olhar diferente para contigo, porque acontece uma coisa mágica quando nós nos aceitamos e deixamos-nos criticar tanto e até olharmos com bondade para o crítico. É que passamos a aceitar os outros também. Sabes? A minha mulher diz que eu me torno muito chato. Ai, é? Porque porque quando às vezes ela está chateada com alguma coisa ou com alguma pessoa porque teve determinada atitude, eu faço... agora já não faço. Não, eu tento dizer assim... Pois, mas provavelmente para ela de fazer isso, coitada, ela está a lidar... Eu digo, eu não estou a justificar que tenha sido correto, mas se calhar ela também deve estar a passar por muita merda na vida dela. Sim. Há uma razão por trás disso. É mais fácil tu aceitares que não é uma coisa pessoal e que tem mais a ver com ela do que contigo. E seguires o teu caminho. E ela, mas eu só quero estar chateada. Então está bem, pronto. Mas é isso mesmo, porque nós primeiro validamos as nossas emoções, e eu tenho o direito a estar chateada, claro que tem. Não é? Mas, e depois, pronto, sim. E tu estás a tentar apaziguar, que é o que a malta altamente sensível tenta fazer. Mas sabes porquê?
E muitas vezes isso vem da infância e não sei o quê, porque a criança altamente sensível se sente que há desordem cá fora, ela não tem estratégias de autorregulação. E então o que é que ela tenta fazer? Tenta regular. Apaziguar Exato. cá fora, porque ela entende que se houver paz cá fora, eu paz Exato. cá dentro. Faz sentido. E isto arrastas muitas vezes, pois então para a idade adulta, com aquele padrão um bocado de salvador, de cuidador, de agradar aos outros, e nós nem sequer entendemos Porque é que de estamos onde a... é que isso vem e Exatamente. porque é que tu estás a fazer isto, não é? E há que haver Sim. bondade, porque isso naquela altura salvou-te. E temos de ter bondade, não Sim, é? sim, tal como a ansiedade teve um Exato. papel e tem um papel. E nunca vamos deixar de sentir ansiedade. Temos Claro aqui que as não. nossas estruturas cerebrais para isso, e a ansiedade às vezes é um motivador. Sim, sim. Novamente, agora não é nada fácil ser ansiedade crónica e coisas assim, não é? Quer dizer, eu já estive nesse ponto da jornada e quando tu acordas todos os dias com uma bola na garganta, quer dizer, Sim. é altamente perturbador, tem que ser com ajuda, com estratégias, com apoio. Qual- Ah, eu ia-te perguntar qual é que foi a maior surpresa positiva que surgiu nesta tua jornada de autoconhecimento e que tens acompanhado nas pessoas que com quem trabalhas. eu acho que a primeira, e que é o que a doutora Elaine Aron fala realmente, é a aceitação através da validação. É aceitar como nós somos. É como eu te disse, se eu soubesse, eu quando andava à boleia com a minha amiga, não me ia estar constantemente a comparar com ela e achar que eu era uma foleira, ela era bué da cool e a sentir-me mal comigo própria porque não conseguia ser assim, não é? Portanto, esta aceitação é essencial. Nós não conseguimos ser autênticos e, como tal, posicionar-nos no mundo ou dar significado à nossa vida se nós não sabemos quem é que somos, não é? E eu acho que isto é essencial para o nosso Sim. bem-estar e para o bem-estar de quem está à nossa volta, porque se nós estamos constantemente a fingir que somos outras pessoas, inconscientemente, não é? Ah, como é que as outras pessoas à nossa volta vão sequer se relacionar connosco se nem nós sabemos quem é que nós somos? E as outras pessoas também não. Estamos a projetar, sabem. estamos a ter uma projeção daquilo que achamos que os outros gostariam que nós fôssemos Pois, para podermos estar, lá está, como tu dizes, encaixados. pronto. E isso é uma coisa que a doutora Elaine Aron fala muito também, é o luto. É o luto que há quando nós vamos fazer aquele teste de Percebemos isso. autoavaliação e Sim. pensamos, oh meu Deus, quer dizer que eu nasci assim? Quer dizer que eu tenho esse sistema nervoso assim? Por um lado, é ótimo, porque o nossa mente sozinha vai ressignificar tudo, eu só tenho que me sentar no sofá, ela processa tudo profundamente, que é o que eu digo, vocês agora não têm que fazer nada depois da primeira sessão. Sentem-se no sofá e vão ver, isto vai ressignificar tudo. Mas é o luto de tu libertares uma identidade que não era a tua. Sim. Não? Eu levei a minha infância a querer ser a forte. Pronto, eu tinha um avô tenente-coronel, não é? Então até falei a uma amiga minha que tinha um quadro no escritório dele que dizia: o impossível é desculpa dos incapazes, não há tarefas impossíveis, há homens incapazes de as realizar, e eu era assim. Portanto, aquilo forte, tá. Depois outra coisa que acontece é que, como criança altamente sensível, se tu és muito empático, às vezes os adultos até vêm desabafar contigo dos seus problemas. Sim. E tu sentes, tens que ser forte, tens que ser forte. Tens que ser forte para toda a gente. E tu, de repente, descobres que é altamente sensível, tu tens um luto contigo próprio, com a Sim. tua identidade. E depois, Daquilo de quem tu achavas que eras. de quem tu achavas que eras. E depois é o luto, prepara-te, das pessoas que estão à tua volta. Claro. Quando tu vais começar a assumir essa parte, porque nós não somos só isto, somos muito mais, não é? Eu sou introvertida, altamente sensível, pessoa de altas sensações, muitas outras coisas. Mas esta parte de ti, não é? E quando tu começares já a assumir e a fazer as micropausas e dizeres que precisas de silêncio e que eu vou para a natureza, seja o que for, vai haver o luto das pessoas à tua volta que não vão entender se calhar o que se está a passar se tu não explicares. Sim. Pronto, e explicar, eu acho que nós não temos que explicar a toda a gente, mas pelo menos as pessoas que estão à tua volta, tens, olha, eu E depois vai haver pessoas descobri que se isto, afastam, se calhar, e provavelmente. vai, que é aquelas onde tu estavas a tentar encaixar à força, Sim. não é? Mas, novamente, se nós nos começamos a trabalhar isto, quer seja altamente Há um sensível luto ou que se não, faz, mas segue-se em frente. segues em frente e é aquela coisa, tu começas a mudar e é aquela coisa que eu acho que é a espiritualidade, que é a conexão com tudo quando está à tua volta, vão começar a aparecer as outras pessoas na tua vida. Isto não falha. Isto não falha. Se tu mudas, o mundo à tua volta vai mudar.
E se tu vais mudar para te conhecer melhor e isso tudo, vai aparecer pessoas que estão mais em sintonia contigo e que vão validar quem tu és. Sim. E depois há outras pessoas à tua volta que Vão desaparecer, vão outras desaparecer. ganham menos importância. Exatamente. Olha, tens 3 hipóteses. Há pessoas à tua volta que ou vão desaparecer, há pessoas à tua volta que não vão desaparecer, vão continuar na tua vida, mas vão mudar de atitude, e há pessoas à tua volta que vão continuar na tua vida, não vão mudar de atitude, mas isso já não te vai afetar. Exato, faz Porque sentido. tu quebraste o espelho, elas deixaram de ser um espelho da tua falta de autoestima, ou seja o que for, e tu sabes quem és, e tu sabes, e gostas de ti, e tens bondade para contigo, e elas já não te ativam. Mas isso é um caminho, é vida, não é? Um caminho de vida. Olha, Sofia, que mensagem, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, que mensagem é que tu gostavas de deixar para quem nos está a ver e a ouvir? Tira uma carta. Vou tirar uma carta, porque há tantas. Olha, isto é a coisa das cartas. Esta carta saiu-me há 2 dias, foi a última carta que eu tirei e está-me a sair novamente. E que diz: segue ao teu ritmo, continua em frente, não desistas. Olha, eu gostava de ler um poema, se tu me desses licença, dás-me, Sim, senhora. porque é uma das coisas que eu gosto muito e que eu estudei também foi poesia contemplativa mística de mindfulness, e é de um mestre indiano que se chamava Bapuji e chama-se Meu Amado Filho. Meu amado filho, não partas mais o teu coração. Cada vez que te julgas, partes o teu próprio coração. Deixas de te alimentar do amor, que é a fonte da tua vitalidade. Chegou o teu momento de ver, viver, celebrar e de confiar na bondade que tu és. Não deixes que ninguém, nada, nenhuma ideia ou ideal te obstrua o caminho. E se algo surgir, mesmo que diga que, em nome da verdade, perdoa a sua ignorância. Não lutes. Para a guerra e deixa ir. E respira na bondade que tu és. Um grande namasté por me ter aqui, António. Olha, muito obrigado, Sofia. Gostei muito de conhecer e gostei muito desta conversa. Se quiserem acompanhar o trabalho da Sofia, basta colocarem o blog é sofialoura.com e também tenho tem lá toda a informação. o podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis também. O podcast para lerem mais, para saberem mais, para fazerem os testes, se tiverem essa curiosidade. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Continuem a acompanhar também o Somos Todos Malucos, já sabem, todas as sextas-feiras um convidado, às segundas-feiras o episódio de Intermédios, um pequeno episódio onde sou só eu, com um tema para partilhar com vocês. Muito obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.